lá então falar sobre essa situação da Petrobras. O Márcio Rocha está aqui com a gente sobre indas e vindas para falar dessa reunião que hoje deve sair. Né, Márcio? Boa tarde. E aí, grande Márcio, como vai você, hein? Muito boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está aqui na expectativa de uma definição feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele ainda não tem nenhuma definição em relação ao futuro do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, mas isso deve acontecer pelo menos nos próximos dias. E a gente lembra que na agenda do presidente Lula tem uma reunião marcada para daqui a pouco, 6 horas da tarde, entre ele e Fernando Haddad, e a expectativa mesmo é que Fernando Haddad e Lula se encontrem para discutir esse futuro da presidência da Petrobras. A gente lembra que ontem uma reunião chegou a ser convocada nesse domingo, né, justamente para tratar desse tema, mas ela foi cancelada horas depois. Isso porque, depois que o presidente Lula chamou os ministros para o encontro na residência oficial da presidência, que é o Palácio da Alvorada, entre eles, inclusive, Fernando Haddad, que estava em São Paulo, onde teria, inclusive, agenda, né, nessa segunda-feira, mas como a reunião vazou, Lula ficou irritado e acabou cancelando esse encontro e aí decidiu não mais se receber os auxiliares e aliados. A gente sabe que nos bastidores do governo a informação é que Prats deve mesmo ser demitido, mas a expectativa é que Fernando Haddad tente interceder a favor dele na manutenção de Prats, né, no comando da Petrobras, principalmente porque ele teme alguns impactos na área econômica. E outro argumento é que não há justificativas técnicas para a exoneração do presidente da Petrobras. Outro argumento também em prol da permanência de Prats é que ele estava certo ao propor a distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas da empresa, o que pode realmente acontecer parcialmente ainda no próximo mês. A expectativa também é que, se essa exoneração se confirmar, o presidente Lula deve substituir Prats pelo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Inclusive, Mercadante, nos bastidores do governo, rola essa informação de que ele já teria avisado para Prats, né, que já foi sondado por Lula para entregar no posto, né, para comandar a Petrobras, mas que o convite formal não foi feito, apenas sondagens. Lula também já tinha manifestado, aliados, que está disposto a substituir Prats e que vem amadurecendo essa ideia desde o mês passado, mas a exoneração não deve acontecer no meio desse processo de fritura de Jean Paul Prats na presidência da Petrobras, principalmente porque a gente lembra, ele trava em embate público, né, já é público e notório, as diferenças entre Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, com o presidente da Petrobras. Então, agora a expectativa mesmo é que essa reunião tenha pelo menos ande alguns passos em relação à definição desse tema aqui em Brasília, mas a gente só deve mesmo ter alguma novidade lá para 6 horas da tarde. Só para finalizar, para a gente ter o registro, que eu estou aqui na frente da residência oficial da presidência do Senado, onde Fernando Haddad se reúne com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, além de senadores, né, membros da base governista, justamente que estão discutindo a reoneração dos municípios, né, que estava prevista ali uma medida provisória enviada pelo governo, mas que acabou sendo deixada de lado, né? Acabou caducando, perdendo a validade por causa de uma decisão de Rodrigo Pacheco, e agora eles estão reunidos justamente para discutir esse assunto aqui na residência oficial da presidência do Senado. Mas, por enquanto, a gente está só na expectativa mesmo, ainda falta as pessoas, né, tanto o Rodrigo Pacheco quanto também o Fernando Haddad e outras autoridades do governo, eles aparecerem aqui para falar como é que foi essa reunião, enfim, como é que estão as novidades, quais são as novidades em relação a esse assunto. Mas, por enquanto, a gente só está na expectativa mesmo, pessoal. Isso aí, vamos ver se hoje a reunião sai. Márcio, muito obrigado, querido. Uma boa semana para você aí. Abração, viu? Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Pô, tamo junto.